Como que o grito age no cérebro do seu parceiro ou da sua parceira? Vamos ver hoje? Bora! Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Scalia. Nesse canal a gente fala sobre neurociência e relacionamento, como ter um novo casamento com a mesma pessoa. E hoje nós vamos falar um pouco do impacto do grito, e todos nós já tivemos essa situação. Para pensar. Você está numa discussão, você está tentando resolver um problema e de repente ou você ou a pessoa que você ama, sua esposa, seu esposo, começa a gritar. E o que acontece nessa hora? Todo mundo sabe que o grito tem um impacto muito profundo na gente, só que você não sabe muito bem por quê. E hoje eu vou falar por que isso acontece, como que estudando neurociência você pode estudar e entender melhor o seu relacionamento e como evitar as principais ciladas que os casais caem. No momento de um grito, aquele barulho súbito, ele é captado pelos seus ouvidos e vai para o córtex auditivo. E nesse lugar ele é processado imediatamente por uma parte cerebral chamada amígdala. A amígdala é essa parte bem no meio do cérebro, não essa aqui, isso aqui é tonsila, tá? A amígdala, ela ativa e ela é responsável principalmente por um tipo de resposta chamado de luta ou fuga. Então, para que esse tipo de resposta existe? Para fazer com que você evite predadores. Então, essa resposta que está na gente desde os mamíferos, que evoluiu ao longo de toda a nossa espécie, que evoluiu ao longo de toda a nossa classe, na verdade, ela é extremamente importante para a sobrevivência. Mas o que ela faz? Ela libera cortisol, que prepara o nosso corpo para algum tipo de trauma. Ela libera adrenalina, que faz com que a gente esteja pronto para poder lutar com aquele obstáculo, ou principalmente fugir daquele obstáculo, ou fingir de morto, paralisar diante de um predador. E também marca na memória, no hipocampo, que aquela situação, aquele contexto é extremamente perigoso e deve ser evitado. É óbvio que a adrenalina tem uma série de efeitos cerebrais. Inclusive, você tem muita dificuldade de pensar, de raciocinar de maneira calma quando você está sobre um efeito intenso de adrenalina. A única coisa que você consegue fazer é respostas rápidas, emocionais, respostas instintivas, que frequentemente fazem com que você queira fugir daquela situação ou lutar contra aquela pessoa que está gritando contra você. E aqui tem mais uma parte extremamente interessante. O grito tem um efeito muito grande em quem está escutando. Ele faz com que os neurônios espelho, que tentam o tempo todo entender o que a outra pessoa está sentindo, eles se ativem e você começa a passar por um processo chamado de contágio emocional, em que você sentir sensações parecidas com aquela pessoa. Ou seja, a pessoa grita, você frequentemente sente também raiva e passa a gritar também, o que a gente chama de escalada do conflito. E aí o conflito, aí ele explode mesmo, aí sai da frente, porque a briga só piora. E lembra, pelo fato de ficar marcado no hipocampo, aquela pessoa que você ama, aquela situação, aquele assunto pode ficar marcado como algo perigoso e ficar ainda mais fácil de acionar o processo de luta ou fuga na amígdala da próxima vez em que um grito acontece. Quando esse contágio emocional acontece, o cérebro começa a perceber aquela situação como uma ameaça, mesmo que não tenha um perigo físico envolvido. E isso, com o passar do tempo, o aumento de cortisol, o aumento de adrenalina e as respostas automáticas ligadas à memória que ficaram marcadas durante o processo de grito, fazem com que haja uma erosão da confiança, haja um aumento do ressentimento, você tenha dificuldade de conversar com aquela pessoa e aí a sensação de intimidade vai embora. Outra coisa que acontece nessa situação de luta ou fuga é a sensação de falta de segurança extrema, que principalmente nas mulheres provoca uma diminuição completa do libido e do desejo, frequentemente funcionando de maneira contrária ao interesse masculino, que frequentemente está querendo mais relações sexuais e mais intimidade. Então, se você quer realmente ter mais intimidade com a sua esposa, a última coisa que você devia estar fazendo com ela era gritar ou ser ameaçador de qualquer forma. Para pensar na armadilha e o quanto que isso aqui fica repetitivo. Às vezes a mulher não está muito afim do homem, ele grita com ela por causa disso, o que piora mais as coisas. Ao invés de realmente ajudar, ao invés de entender, ao invés de usar técnicas específicas para poder ser assertivo, ao invés de se conectar com a sua parceira, com a sua parceira. Esse aumento de cortisol, esse aumento de adrenalina crônico acontecendo frequentemente pode levar a outras situações como depressão, piora de transtorno bipolar, uma piora de transtornos do TDAH, ansiedade, insônia. E é por isso que relacionamentos ruins causam tantos problemas de saúde ao longo do tempo. Mas calma, nem tudo está perdido. Se você está num relacionamento em que o grito acontece frequentemente, o primeiro passo é aumentar a consciência sobre isso. E depois a gente conseguir fazer técnicas de comunicação que te façam conversar sobre aquilo que é difícil para você, ao mesmo tempo que você não ativa esses centros de luta ou fuga no seu parceiro ou na sua parceira. É a única forma dela realmente te entender.
Isso é realizado através da empatia e você vai aprender mais sobre isso nesse canal. Então fica ligado, já se inscreve, dá aquele like aqui, porque se você quer saber sobre neurociência e como que isso afeta o seu relacionamento, esse aqui é o seu lugar. Mas não tenha dúvida, criar um ambiente seguro para conversar é a melhor forma de você conseguir resolver os seus problemas dentro do relacionamento. Conversa precisa ser segura. E às vezes você ameaça também o seu parceiro pelo seu silêncio, pela sua crítica, por outras formas que não seja do grito. Então fica atenta com isso aí também. Coloca aqui nos comentários como que você se sente e como que aparece o grito no seu relacionamento. Isso tem sido comum? Deixa eu saber para eu poder te ajudar. Grande abraço, até o próximo vídeo.